O deserto e as coisas. Nascemos em um deserto. Ninguém sabe o que veio antes. Ninguém sabe o que virá depois. O deserto é maior do que deveria ser, mas é menor do que pensamos. Não é infinito. Muitas vezes apenas andamos em círculos. O deserto não quer que saiamos dele, então cria armadilhas e miragens, tudo para nos manter no lugar. Ninguém sabe se o deserto é bom ou mau, se ele tem mesmo vontades ou se as coisas apenas são como são. Mas seja o que for, o deserto não é livre. Ele não poderia deixar de ser deserto para ser outra coisa, floresta, oceano ou céu. Consciente ou não, ele não quer deixar de ser. Não são só as coisas vivas que podem morrer. O fogo queima e se espalha porque apagar é morrer, é o fim. Todas as coisas possuem um início, uma vida, um destino e um fim. O início deveria ser milagroso, isso se a vida não fosse dolorosa. A vida deveria ser livre, isso se não estivesse destinada ao fim. O fim deveria ser um alívio, isso se não houvesse o medo de não ter vivido. De todas essas coisas, o destino é a única coisa que o mundo não pode impor e não pode decidir, e por essa razão é tão difícil de se descobrir e realizar. A vida é o tempo que há para descobrir qual o destino e tentar alcançá-lo. Qualquer outra coisa está fora do caminho, e qualquer outro caminho leva à morte. O destino é a libertação sublime da alma. Todas as coisas possuem alma. A alma de todas as coisas é o que ela significa, não o que ela poderia significar e nem o que deveria ter significado. A alma não é. Ela acontece do início ao fim de todas as coisas, e só quando acaba se concretiza. A alma só é livre no paraíso, quando encontra o seu destino. O paraíso é a eterna liberdade, sem início, sem sofrimento, sem impotência, sem medo e sem fim. O inferno é o oposto. Sendo a alma como um carimbo que representa o que cada coisa foi, só há 2 carimbos: os reservados para as almas das coisas que não acharam seu destino e seguiram alheias na direção de que foram projetadas para ser desde o início, e os destinados para as almas das coisas que foram contra o impulso natural de ser e chegaram ao fim de seu destino. Todas as coisas são como todas as coisas, e neste deserto a injustiça é lei. Umas coisas vivem mais do que outras, sobrepõem as outras, mas no fim vão terminar de modo igual. Todas as coisas naturalmente são projetadas desde o início para acabar em areia. O que fazem ou deixam de fazer na vida não muda o inevitável fim. Cada grão de areia nesse deserto já foi outra coisa: uma árvore, uma folha, uma fogueira, um castelo, uma muralha, um tijolo, um gato, um cachorro, uma criança, um besouro, um rio, uma gota, etc. E no fim, não importa o que foram ou como foram, são indistinguíveis os grãos de areia. O deserto tem fim. O deserto é uma coisa, e ele vai sempre virar areia. O deserto termina, e onde o deserto termina, há outra coisa: uma floresta, uma montanha, uma caverna, um oceano, etc. E todas essas coisas estão direcionadas para o fim. O fim é o deserto. Direção e destino são coisas diferentes. São caminhos paralelos que levam ao mesmo fim. Afinal, todos os caminhos levam à morte. Mas são os caminhos que definem as coisas. A direção é definida pelo início e inerentemente define a vida. O destino é definido pelo querer da alma e inerentemente define o destino último da coisa. O fim é só uma etapa do ciclo das coisas, uma fração efêmera como qualquer outra etapa, início, vida, morte ou fim. O ultimato é atemporal, é a junção de todas as etapas,
é o carimbo. O destino é como um selo opcional do ultimato. A vida e o sofrimento. Somos animais caçando uns aos outros, convivendo com este fato. A maioria dos espécimes levam uma vida dolorosa, temerosa, cega, vazia e impotente. Dolorosa, porque para evitar a morte, cansamos, machucamos e nos machucamos. E assim, ficamos mais e mais próximo da morte. Temerosa, porque não estamos sozinhos, há outros animais competindo pelo mesmo alimento que nós, e há outros animais competindo para se alimentar de nós. Tememos por não termos a garantia da própria vida. Cega, porque sofremos e nos afastamos das boas escolhas, pelo simples fato de não sabermos qual escolha é boa. Nem mesmo depois de escolhermos, podemos dizer com certeza se foi ou não foi uma boa escolha. Em outras palavras, não sabemos nunca o que está havendo e quais são as causas. Vazia, porque a certa altura, depois que nos acostumamos com toda a dor, todo o temor e toda a cegueira, passamos a fazer perguntas que nunca teremos respostas. Há algo que falta em cada ser que vive e que nunca será descoberto. A explicação do porquê é assim remanescerá oculta. O vazio tem o comum sintoma de causar resignação. Afinal, para que propósito sofremos tanto e ainda insistimos tanto em viver? E impotente, porque não alcançamos nunca o controle. Nunca nos é dada a recompensa em vida por tanto esforço. Nunca nos é dada a liberdade de vivermos sem dor, temor, cegueira e vazio. Seremos para sempre incapazes de mudar como as coisas são. Todos os animais vivos são acometidos por essas 5 desgraças, em diferentes medidas e intensidades. Alguns poucos, casos realmente excepcionais, conseguem viver por algum tempo isento de uma ou mais desses tormentos, mas certamente os que restaram estão mais intensos. O animal que não sofre pelo vazio ou pelo temor, certamente está cego. O animal que não sofre pela cegueira, certamente sofre demais pelo vazio e assim vive com o vazio interno, não sofre pela dor. E assim vive evitando a dor, mas é uma vida de puro pavor. Mas o animal que não sofre pela impotência é porque está livre. Liberdade é estar vivendo o destino. Destino é o estado de ter decidido o rumo da própria vida, colocando o destino acima do início, da vida e do fim. Destino, uma vez descoberto, jamais mudará, pois é um só para cada coisa. É o único caminho em vida que levará à liberdade. Liberdade é o saber absoluto do caminho que se escolheu, o destino. Liberdade não é escolher como vai ser a própria vida, nem o seu próprio caminho. Liberdade é o dever de seguir o destino. Para aqueles que não estão em liberdade, a liberdade parece uma prisão, pois se percebe uma obsessão e uma predestinação, como se o indivíduo não pudesse fazer diferente. Se fizer diferente, sairá do destino. Destino não é um ponto final, não é um objetivo. É um caminho, uma estrada. O fim é sempre o mesmo, a morte. Chegar no fim pelo caminho do destino é vencer. O paraíso é a vitória. O destino dignifica a vida. Uma vida digna ultrapassa toda dor, temor, cegueira, vazio e impotência. Dignidade se mede pelo tanto da estrada do destino cada coisa percorreu. Dignidade exige princípios. Princípios são ordens ditadas pelo destino que estão por trás de cada passo na estrada do destino. Princípios são as orientações que nos mantêm na estrada do destino. Uma coisa que já descobriu o seu destino deve dar cada passo de acordo com os seus princípios. Cada passo é uma escolha. Cada escolha é uma incerteza, um obstáculo. Mesmo na estrada do destino há incertezas e obstáculos. Para melhor percorrer a estrada do destino, deve-se sempre tentar compreender o destino
e dessa forma saberá dar os passos certos e saberá como retornar para a estrada caso se perca. É impossível conhecer completamente o destino, pois a única rota que há na vida é a que já passamos. É impossível saber o que vem pela frente. Os poucos metros além dos nossos olhos são confusos e podem nos submeter a erros.